Fala pessoal, nessa questão ele te dá o mapa da região sudeste, né? Pede para você considerar o Trópico de Capricórnio como o eixo das abscissas e o meridiano de 45 graus como o eixo das ordenadas. E aí ele fala que nesse sistema cartesiano, as coordenadas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, BH e Vitória vão ser, respectivamente, ó, menos 3 meios 0 para São Paulo, vou marcando aqui no mapa, né? As informações que o exercício vai dar para a gente. Então, menos 3, meio 0 para São Paulo, 2, meio para o Rio de Janeiro. Aí a gente tem BH, que é 3 sobre 2, 4. E finalmente Vitória, que é 5, 7 sobre 2. E aí ele pede duas coisas. Primeiro, para a gente determinar em quilômetros quadrados qual é a área do quadrilátero formado por essas quatro cidades. Colocar um desenho aqui para a gente enxergar o quadrilátero de que ele está falando, né? Então, ele quer o quadrilátero que pega São Paulo, o Rio, Vitória e BH. Pô, é um quadrilátero super estranho, né? Não parece nem ser um trapézio. Então a gente vai calcular essa área usando o cadarço. Se você não sabe o que é o cadarço, eu vou deixar um linkzinho aqui no vídeo para o vídeo em que eu explico. A ideia é que a gente monte uma tabela de coordenadas, certo? Com todos os vértices da figura. Eu vou começar por São Paulo e vou caminhar para lá, tentando desenhar, né, esse polígono, caminhando pelos vértices como se eu fosse desenhá-lo. Então, primeiro vem 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, que é a abscissa de São Paulo, e 0, que é a ordenada. Do São Paulo, eu vou para o Rio, que é o ponto 2,5. Né? Depois do Rio, o próximo vértice é Vitória. Vitória tem coordenadas 5, 7 sobre 2. Em seguida vem BH, cujo vértice, né, é o ponto 3 sobre 2, 4. E a gente vai terminar voltando para São Paulo, menos 3 sobre 2, 0. Então lembra que as regras para a gente montar essa tabela de coordenadas é começar onde você quiser, certo? Dar uma volta ao redor do polígono, como se você estivesse desenhando, né? Passando pelos vértices na ordem que você traçaria para desenhar a figura, e tem que repetir o primeiro vértice no final. Eu vou fazer as multiplicações das diagonais que a gente criou aqui na tabela. Menos 3 sobre 2 vezes meio vai ficar menos 3 quartos. Aí tem 2 vezes 7 sobre 2, que é 7. 5 vezes 4, que é 20. E 3 sobre 2 vezes 0, que é 0. Tem que somar esses produtinhos que a gente calculou nas diagonais para a direita. Isso fica 27 menos 3 sobre 4. Que se você tirar o mínimo múltiplo comum, pessoal, 27 vezes 4 é 108. Então dá 105 quartos a soma para a direita. Aí eu vou fazer as mesmas multiplicações, só que para a esquerda. Né? Pegando todas as diagonais que estão nessa direção. As diagonais são 0 vezes 2, que é 0. 5 vezes meio, que é 5 sobre 2. 3 meios vezes 7 meios, que dá 21 quartos. 4 vezes menos 3 sobre 2, fica menos 12 meios, que é menos 6. Soma todo mundo. Isso daqui vai ficar 5 sobre 2, mais 21 quartos, menos 6. Eu também vou tirar o mínimo múltiplo comum de todo mundo aqui, né? Que é 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, eu tenho 10 mais 21 menos 24. Isso dá 31 menos 24, que é 7 quartos, né? E o que o teorema do cadarço diz pra gente? Que essa área vai ser a diferença dessas duas coisas dividido por 2. Então a área vai ser 105 quartos, que é a soma que a gente obteve para a direita. Deixa eu montar a fração direito, né? 105 quartos menos 7 quartos, dividido por 2, em módulo
porque a área não pode ser negativa. O módulo, nesse caso, ele é dispensável, né, gente? Porque o número é positivo, então o módulo não vai ter efeito nenhum. Mas vamos escrever do jeito que o teorema manda, né? Depois a gente se livra do módulo no próximo passo. 105 quartos menos 7 quartos fica 98 quartos, que eu vou ter que dividir por 2. 98 quartos dá até para você simplificar aqui, fica 49 em cima e 2 embaixo. E lembra que você fazer divisão de fração é conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então essa área vai ser 49,5, que foi o valor que sobrou em cima após a simplificação, vezes o inverso do cara de baixo. Se um cara de baixo tinha 2, né? O inverso é meio. Então a área vai ser 49 quartos. Isso está em centímetros quadrados, porque o enunciado diz pra gente, cadê? Que todas as coordenadas são medidas em centímetros. Essa é uma informação que tem aqui no enunciado. Então, todas medidas em centímetros. Só que, ao mesmo tempo, certo? Lá no item A, ele pede a área do quadrilátero em quilômetros quadrados. Então vai ter que ter uma conversão de unidades para a gente chegar na unidade certa, né? Ele fala que a escala do mapa é de 1 para 10 milhões, o mapa está dado em centímetro, então a escala que foi fornecida para a gente é de 1 centímetro para 10 milhões de centímetro. Gente, para converter para quilômetros, né? Eu estou interessado em obter a medida em quilômetros quadrados. De centímetro para quilômetro, você tem que cortar 5 zeros. Então, a gente pode falar que essa escala do mapa é de 1 centímetro para 100 quilômetros. E agora você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essa escala é linear, ela serve para comprimento. A gente quer converter área, né? A gente obteve a medida da área da figura em centímetros quadrados, eu quero passar para quilômetro quadrado. Então pensa assim, cada centímetro quadrado é um quadradinho que tem 1 centímetro de lado. Se cada centímetro corresponde a 100 quilômetros lá na realidade, então esse quadradinho de 1 centímetro de lado no mapa, na representação, é na verdade um quadrado de 100 quilômetros de lado. O que significa que 1 centímetro quadrado aqui no mapa equivale a 100 vezes 100, um quadrado de 10.000 quilômetros quadrados na realidade. Né? Esse quadradinho tem 1 centímetro quadrado, está desenhado no mapa. Esse quadradinho de lado 100 tem área 100 ao quadrado, ou 10.000 quilômetros ao quadrado na realidade. Essa é a conversão que eu preciso fazer. Então, esses 49 quartos centímetros quadrados, 49 quartos vai ser igual a 12,25. Então, 12,25 centímetros quadrados, esses centímetros quadrados vão virar, quando eu fizer a conversão das unidades, 10.000 quilômetros quadrados. Opa, então a minha área desse quadrilátero na realidade é de 122.500 quilômetros quadrados. E essa fica sendo a resposta do item A. Beleza? Então, se você já tem as coordenadas todas, o cadarço é um caminho seguro para você calcular a área. E aí, nesse caso, você precisa se preocupar com a conversão de unidades em seguida, né? Porque no mapa as unidades estão em centímetro e ele quer a área em quilômetros quadrados da realidade. Tem duas preocupações, fazer a conversão da escala para quilômetro e aplicar a escala correta quando a gente está falando sobre áreas, né? Sempre lembra que quando o exercício te fornece uma escala desse tipo, ele está falando sobre comprimento. Você tem que fazer essa adaptação para você aplicar essa escala nas áreas. Beleza? Esse é o item A. Vamos para o item B? Então, trouxe o meu mapa aqui de novo. O que o exercício pediu para a gente é as coordenadas de uma cidade que é equidistante de São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Vou fazer uma representação aqui no cantinho dessas 3 cidades que vão ser interessantes para a gente no item B. Elas estão mais ou menos
formando esse desenho. São Paulo tem coordenadas menos 3 sobre 2, 0. Aí eu tenho Rio de Janeiro, que tem coordenadas 2, meio. E eu tenho BH aqui em cima, que é a cidade 3 sobre 2, 4. Eu estou procurando qual é uma cidade, que eu vou chamar de P, que fique em algum lugar aqui no mapa que seja equidistante, né? Ou seja, esteja a mesma distância de São Paulo, Rio e BH. Então, eu estou procurando a cidade P. Não sei quem é abscissa, não sei quem é coordenada, então eu vou chamar de Pzinho, Qzinho. E eu quero que essas três distâncias sejam iguais. O que a gente vai precisar lembrar? Vou apagar esse mapa porque ele não vai mais ser útil, né? Primeiro, que a distância entre dois pontos no plano cartesiano, ela aparece, na verdade, como uma aplicação do Teorema de Pitágoras, né? Se eu tenho dois pontos A e B aqui no plano, eu fecho um triangulinho ao redor desse segmento, usando um cateto horizontal e um cateto vertical, e eu vou tentar aplicar Pitágoras nesse teorema, nesse triângulo, né? Não um teorema. Esse cateto horizontal vai desde o x do ponto A até o x do ponto B. Então, o comprimento dele é a diferença dos x's. Esse cateto vertical vai do y do ponto A até o y do ponto B. Então, o comprimento dele é a diferença dos y's. E, portanto, a distância ao quadrado vai ser ΔX² mais ΔY². Se você preferir, certo? Passa a raiz e fala que a distância é a raiz dessa soma. O que a gente está procurando nesse item B é a cidade que equidista das três. Então, eu posso dividir esse problema em a gente obter duas equações, né? Porque eu preciso de duas equações para descobrir as duas incógnitas que o problema me trouxe. A abscissa é a ordenada do ponto P. Então, eu vou primeiro montar uma equação que diz que o ponto P, né, a distância que ele fica de São Paulo, tem que ser igual à distância que esse ponto fica, por exemplo, de BH. Quando eu calcular essas duas distâncias, desenvolver a equação, eu tenho uma equação que vai relacionar o Pzinho com o Qzinho. Preciso de duas. Então, eu vou montar uma outra equação aqui do lado, em que eu digo que a distância do ponto P até São Paulo também tem que ser igual à distância do ponto P até o Rio. Com essas duas equações juntas, né, a gente vai ter um sistema a partir do qual a gente consegue descobrir quem é P e quem é Q. A distância do ponto P a São Paulo, como a gente, né, mostrou ali no cantinho, vai ser ΔX², a diferença dos x's do ponto P para São Paulo ao quadrado, mais ΔY² entre esses dois pontos. Então, x do ponto P menos o x de São Paulo, que é menos 3 sobre 2. Menos o menos 3 sobre 2, eu já vou escrever como mais 3 sobre 2. Já vou aplicar a regra de sinal aqui. E aí, y do ponto P menos o y de São Paulo. Essa primeira raiz é a distância do ponto P até São Paulo. Agora eu vou igualar com a distância do ponto P até Belo Horizonte. P menos 3 sobre 2 ao quadrado, mais Q menos 4 ao quadrado. Vamos desenvolver isso e deixa eu puxar isso mais para cá, porque senão não vou ter espaço para resolver. Se os dois lados da equação estão, né, dominados aí por essas raízes, eu posso elevar a equação inteira ao quadrado para cortar as raízes. E eu vou abrir esses produtos notáveis todos. Esse produto notável do primeiro parêntese vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2 vezes P vezes 3 sobre 2. O 2 corta e sobra só 3P. O quadrado do segundo vai ser 3 sobre 2 ao quadrado, que é 9/4. E aí eu tenho Q ao quadrado que sai do segundo parêntese. Para a distância do P até PH, eu tenho P menos 3 sobre 2 ao quadrado, P² menos 3P mais 9/4.
Não demorei muito na expansão desse termo, porque você pode perceber que é quase igual a esse, só muda o sinal do meio. Então, né, mesma lógica, mesmo raciocínio que a gente usou para expandir esse primeiro parêntese de cá. Q menos 4 ao quadrado é Q quadrado menos 8Q mais 16. E tem coisas que podem ser simplificadas nessa equação, né? P quadrado corta com P quadrado, Q quadrado corta com Q quadrado, e 9 quartos corta com 9 quartos. Se eu jogo esse termo aqui para a esquerda, esse menos 3P vem como mais 3P, fica 6P. Menos 8Q vem como mais 8Q. E isso é igual a 16. Ou seja, se eu dividir todo mundo por 2, eu tenho a minha primeira equação que diz que 3P mais 4Q é igual a 8. Legal. Desenvolvi, né, a nossa primeira expressão. Vamos para a segunda. Vou puxar aqui para cima. A distância de P até São Paulo é exatamente isso aqui que a gente escreveu na primeira continha. Tem a raiz cortada por enquanto. A distância de P até o Rio vai ser raiz de ΔX² mais ΔY² entre os pontos que representam, né, esse P e a cidade do Rio de Janeiro. Então, Pzinho menos 2, que é o ΔX, x do ponto P é Pzinho, x do Rio é 2, mais Q menos meio ao quadrado. Assim como na primeira equação que a gente tinha desenvolvido, raiz corta com raiz. Se eu elevar os dois lados da equação ao quadrado, as duas raízes somem. E a gente vai continuar essa conta aqui. Já fizemos o desenvolvimento dessa parte da conta da distância de P até São Paulo, ali na nossa primeira equação. Então, vou só copiar. P² mais 3P mais 9 quartos mais Q². E essa segunda parte, a gente vai aplicar produto notável de novo. Então, P² menos 4P mais 4, Q² menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo fica assim, e o 2 corta, fica só menos Q. Mais o quadrado do segundo, que é 1/4. O que dá para a gente simplificar nessa equação? P² corta com P², Q² corta com Q², e eu vou jogar tudo que sobrou de letra para o lado esquerdo. Tem menos 4P, que vem somando para a esquerda, junto com esse 3P fica 7P. Esse menos Q vem somando para o lado esquerdo, não tinha Q nenhum, só fica ele. Esse 9 quartos ele vai subtraindo para lá. Então, meu lado direito vai ficar 4 mais 1/4 menos 9 quartos. Isso aqui, gente, 1 menos 9 fica menos 8 quartos, que é menos 2. Menos 2 com aquele 4 fica simplesmente 2. Então, eu já tenho as minhas duas equações, né? Eu tenho que 7P mais Q é igual a 2. Eu tenho que 3P mais 4Q é igual a 8. Como é que eu vou resolver esse sistema? Eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 4. Para que apareça um menos 4Q aqui, e ao somar com a equação de baixo, o Q corte. Isso vai ficar menos 28 vezes P, menos 4Q, igual a menos 8. E tem a equação de baixo que está assim, ela fica igualzinha, né? Não mexemos com ela. Somando as duas equações, menos 4Q corta com mais 4Q, menos 8 corta com mais 8 também, né? E eu tenho que menos 25P vai ser 0, ou seja, o P é 0. E o P é 0, volta aqui na primeira equação, o que você acha de substituir nessa? Se 7P mais Q é igual a 2, o P sendo 0, some esse cara,
e eu descubro que o Q... Opa, era 2 ali, né? Eu descubro que o Q é igual a 2. E, portanto, o ponto que equidista dessas três cidades é o ponto P, cuja abscissa Pzinho vale 0, cuja ordenada Qzinho vale 2. Isso é a resposta do seu item B de bola. Tá bom? Exercícios em que ele pede distância, né? Ponto equidistante de pontos especificados ali no plano, você monta a equação das distâncias, iguala, e aí você resolve o sistema para descobrir quem é o ponto. Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.